Exu é o grande comunicador da religião de matriz africana. Exu é o começo, o meio e a continuidade. Para nós, fiéis a Exu, não acreditamos em fim, né? Acreditamos em continuidade. Exu é o grande mensageiro ancestral entre a terra e os orixás e as energias. E eles fazem um trabalho de proteção, de guarda e de desenvolvimento das demandas que são encontradas no dia a dia. O rito de despachar Exu é um ato de, após toda a dança, toda a ritualística de Exu dentro do barracão, convocarmos esta energia, essa divindade, essa entidade, para tomar conta da porta do terreiro, para que os trabalhos espirituais aconteçam em perfeita harmonia e segurança e proteção dentro da casa. Então, quando você passar em frente a um terreiro, que ver aquela farofa que chamamos de padê na porta do terreiro, no chão, atente-se. Exu está de ronda naquele espaço. Claro isso. Eu me chamo Tata Matambeleci, sou filho de Mameto Balanguê, de São Francisco do Conde, neto de Mameto Limbamuxi, Raiz Tumbenci, Congo Angola. Temos o Inzó Matambeleci de Enzambe, localizado em Caçange, Salvador, Bahia. A Umbanda é uma religião acolhedora, onde todos nós, integrantes, nos tratamos como irmãos e estamos em busca de um culto de resgate ancestral brasileiro, afro-brasileiro, ligado às culturas dos povos indígenas, os povos que foram trazidos de África em navios negreiros, escravizados no Brasil por brancos, e hoje resgatamos a força ancestral desses povos, manifestando essas energias, essas entidades em terreiros, em centros, para acolher pessoas e tratar de necessidades espirituais, caminhos profissionais, ligados à área sentimental e emocional. E a Umbanda está para além de um culto a entidades. A Umbanda está ligada ao culto à natureza, às divindades como a água, o ar, o mar, as pedras, a terra, o sol. O nosso resgate ancestral é de resistência a cada dia, em busca de ferramentas e elementos para a cura espiritual de pessoas que nos buscam dia após dia. A Umbanda já está em minha vida, em meu caminho há muitos anos, desde muito jovem. Conheci a Umbanda através da manifestação de um caboclo boiadeiro, o qual faz parte de uma ancestralidade familiar, afetiva, e fortalecia toda uma comunidade através dos seus atendimentos caritativos, voluntários. Desde muito jovem, a gente já tem a integração dessas entidades em nossa família, em nossa ancestralidade. Eu não quero que troque a maneira, poderes morar no seu
tradição que tem a cultura cristã, agrega força de elementos afrodescendentes, né, trazidos de África para cá. Hoje, muito comum encontrarmos em centros de Umbanda, terreiros de Umbanda, a reverência aos orixás, e também algumas linhagens que resgatam a utilização da medicina indígena para cura de pessoas. Acreditamos que o orixá é uma energia da natureza, né? Onde a necessidade do culto ancestral é através de vibrações, de energias, e os orixás, cada um tem seu papel de extrema importância, desde a proteção, desde a abertura de caminhos, desde a evolução espiritual e também na apaziguação de energias pessoais. Cada entidade ela tem sua particularidade, né? O culto às entidades está ligado primeiramente à forma a qual cada casa cultua aquela entidade e também a sua linhagem. Caboclos, existe uma forma de culto. Pretos velhos e pretas velhas, existe uma forma de culto. Exus e pombagiras, uma outra forma de culto. Da Umbanda é ligada diretamente à natureza. Nosso livro está nas matas, nosso livro está no mar, né? Então a natureza por si, com sua força e sua energia, ela se comunica com seus adeptos de forma muito prática. Nossa casa é uma casa de candomblé, né? Ligada a uma tradição congo-angola, originária de uma tradição banto, raiz tumbensi. A presença da Umbanda em nosso terreiro, ela se vem através do caboclo tupinambá, um ancestral indígena, o qual nos traz ensinamentos de caridade, de acolhimento ao próximo, de proteção, né? De amor e fé. Então, temos reuniões quinzenais, as quais essas entidades, Exus e pombagiras, caboclos e caboclas, pretos velhos e pretas velhas, se manifestam em nosso terreiro, no corpo dos médiuns, para acolher pessoas, tratar de demandas espirituais, muitas vezes físicas, tratar de saúde mental, espiritual, e assim nossa casa segue uma linha de ancestralidade sem um rótulo, né? Nós seguimos orientações desse ancestral Caboclo Tupinambá. Existem várias vertentes de culto à Umbanda. Uma delas está ligada ao esoterismo, a qual acreditam que a Umbanda
foi fundada através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, no Rio de Janeiro, por um médium. Nossa vertente, nossa casa, acreditamos que muito antes dessa manifestação já existiam atividades e ações que, na prática, simbolizavam a Umbanda. A Umbanda não está no nome, está na prática. A fala de manifestação do Espírito para a prática da caridade já existem há séculos, antes mesmo desta manifestação desse caboclo, através desse médium. O sincretismo religioso dentro da Umbanda se faz presente através da presença do cristianismo, né? Quando as pessoas cultuavam, as pessoas foram trazidas de África para cá, cultuavam Santo Antônio, quando na verdade estavam cultuando Ogum. Então, hoje na Umbanda, devido à presença, à forte influência do cristianismo, a presença do santo católico ainda é de forte influência dentro dos terreiros de Umbanda. A Umbanda é uma religião de resgate ancestral. E quem são nossos ancestrais? Todos aqueles que vieram antes de nós. Todos aqueles que pisaram na terra e que foram trazidos de outro continente para o Brasil para desenvolver trabalho escravo. Infelizmente, ainda presente nos dias de hoje, a presença de senhores e senhoras de cor bastante clara, que pregam preconceito, racismo dentro da religião de Umbanda, quando na verdade o resgate ancestral está nas vidas passadas dos nossos antepassados, dos pretos que foram trazidos mesmo de África para o Brasil e que ainda hoje presente dentro do terreiro de Umbanda, dos terreiros de Candomblé, das atividades afro-religiosas, afrodescendentes em nosso país. A Umbanda é um quilombo, é uma comunidade unida em prol de um único objetivo coletivo, mas ao mesmo tempo em objetivos paralelos individuais, pois cada indivíduo procura esta religião para seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Matamba é o meu caminho, Matamba é a luz divina, Matamba é o meu caminho. Quando eu piso nessa terra, Matamba eu não tô sozinho. Quando eu piso nessa terra, Matamba eu não tô sozinho. A Umbanda é uma religião que tem um culto direto e de resgate de valores culturais e ancestrais brasileiros. Através disso, encontramos a presença dos caboclos. Os caboclos são ancestrais indígenas brasileiros, cultuados dentro do terreiro de Umbanda. Nesta casa cultuamos o nosso mentor, Caboclo Tupinambá, o qual nos traz uma mensagem de lema e foco que será através da cura ao outro, do amor ao outro, que encontraremos nossa própria cura, né? Então, temos aí a presença dos pretos velhos e pretas velhas. São espíritos, entidades que se assemelham aos negros africanos trazidos para o Brasil, uma vez escravizados, e hoje presentes no terreiro de Umbanda com sua força, com seus ensinamentos, com curandeirismo, né? Com a sua medicina para curar pessoas. Temos a presença dos Exus e Pombagiras, entidades estas criminalizados pela sociedade, marginalizados pela sociedade, né? A qual a Igreja Católica
criou uma imagem de demônios e prostitutas. Em nossa tradição, Exus e Pombagiras são entidades de luz que, assim como caboclos, pretos velhos, também vêm ao terreiro para livrar-nos de demandas, quebrar feitiços, trazer força, abertura de caminhos espirituais e principalmente materiais. Temos a presença dos ereis, que são entidades que trazem a influência da inocência de uma criança, né? Aquela inocência que está lá guardadinha dentro de cada um de nós. Então eles resgatam através de sua magia e sua rapidez a essência de sermos mais inocentes, ser um mundo mais preciso. Temos a presença também de marujos, entidades essas cultuadas com a força das águas de Iemanjá, raiz de vibração ancestral africana, e trazem em suas danças, em suas cantigas, em sua forma de verbalizar palavras de acolhimento, de apaziguação, de calmaria e de sucesso. A Umbanda e o Candomblé, eles se encontram quando as religiões em si buscam valorizar e resgatar culturas ancestrais africanas. A diferença está que ambas as religiões estão ligadas, foram fundadas no Brasil, tanto o Candomblé quanto a Umbanda são religiões genuinamente brasileiras, porém com focos e objetivos distintos. A Umbanda está ligada ao resgate de culturas e tradições brasileiras, através do culto ao caboclo, ancestral indígena, através do culto a pretos velhos, e o Candomblé está ligado ao resgate cultural e ancestral africano, através dos inquices, voduns, orixás, energias da natureza e a forma de culto enquanto África. Vamos levantar? Esse ato que a gente faz aqui de Exu, a gente primeiro dança com Exu no terreiro, no barracão, e pede para Exu tomar conta da porta. A gente fala assim, encruzilhada de chão, né? Mas não estou mandando Exu embora. Eu estou pedindo para Exu ficar ali na porta, tomando conta do nosso terreiro, de todos nós que estamos aqui, enquanto o trabalho espiritual aqui acontece. O ato de queimar abóbora é um ato de purificação, é um ebó, né? Nós estamos nos limpando, purificando. Aí já vem o incenso, que está também purificando o nosso ser espiritual. E depois vem a penca, que representa Oxalá, e que está ali nos cobrindo como um Alá e nos protegendo de todas as demandas. E aí quando eu chego na entidade, talvez esse passe que eu vim buscar, a gente já tomou, né? A gente tem uma certa limitação depois que a gente faz determinados atos da entrada de pessoas no terreiro após essas atividades, porque a gente compreende que quem está aqui desde o início, que já se limpou, já se organizou todo, a gente não pode estar mais se misturando, porque vai chegar de lá pra cá. Tem filho de santo que dá para chegar e tem, mas assim, com pessoas que não vão ter o devido preparo para se misturar com a gente, né? Então, essa limpeza, esse passo, esse cuidado, ele já começa desde o momento que a gente chega no terreiro. Eu sou Rafael Mendes, Tata do Muneci. Falar de culinária dentro de terreiro é falar sobre um berço ancestral, né? A culinária é um ingrediente muito importante para toda a existência ancestral dentro do terreiro. É a partir daí que a gente compreende o fortalecimento do corpo. A alimentação é sagrada e dentro de terreiro se torna ainda mais sagrado, justamente porque a gente se fortalece para que os espíritos, os encantados, os guias
também tenham força para vir na passagem, trazer a cura, o encanto, a força, o encanto. Culinária dentro de terreiro, ela é uma demanda também ancestral, né? É aprendido, né, de forma ancestral. Os nossos antigos foram trazendo, a gente foi compreendendo algumas coisas, lógico, que foram se incrementando ao longo do caminho. A culinária dentro do terreiro, a gente compreende também, sobretudo, uma questão de afeto, né? Também parte do acolhimento. A gente fala muito sobre a importância dessa energia para o preparo, né? A gente não tem como preparar simplesmente uma alimentação. Essa alimentação também faz parte de uma força, de um impulso, de uma compreensão, sobretudo, dessa energia. Então é uma troca de afeto, é ali o momento que a gente vai socializar, a gente vai sentar, conversar, fazer uma alimentação gostosa, interessante, né? Que vai estar ali envolvido em meio de pessoas. Nós, de candomblé, de umbanda, de religião de matriz africana, somos uma das únicas religiões que ao término de qualquer culto, a gente senta para socializar o nosso guidiar, o nosso jejum, a nossa alimentação. Então se torna também sagrado, né, por conta disso. O uso de folhas, né? A gente compreende que dentro do candomblé todas as folhas e as ervas têm uma grande importância, justamente porque falar sobre a energia da natureza é também falar sobre essas folhas que são sagradas, né? Então o uso das folhas está envolvido num sacudimento, num preparo de um banho, no preparo de uma alimentação, né? A gente não tem como falar sobre alimentação sem um bom tempero. Então, o uso das folhas está envolvido em todo o processo também dentro desse berço ancestral. E os sacudimentos têm uma grande importância porque é nesse processo que se torna aquele corpo preparado para que tenha ou a manifestação das entidades, dos guias, da espiritualidade, do inquice, do vodum, do orixá, né? da energia vital da natureza, como até mesmo para uma pessoa se fortalecer para a continuidade da vida, né? A gente compreende que num sacudimento a pessoa está ali se limpando, se purificando esse corpo para que o caminho esteja livre de todas as negativas, que esteja aberto para tudo que for positivo, tudo que for bom, né? Então o uso das folhas está envolvido nesse processo. Os ebóis que também têm um envolvimento no sacudimento, que são usados elementos para que limpe o corpo, né? Essa energia, que todas as energias emanadas negativas do mundo, da vida, do caminho, sejam purificados e esse corpo tenha um engajamento no caminho, na vida e se fortaleça.
Olá, meu nome é Alan Ledo Correia. Quando eu vim ao terreiro, eu vim buscar ajuda, vim buscar respostas. Né? Eu já sou um umbandista há mais de 28 anos. E o pai de santo, o terreiro que eu frequentava, né, faleceu. Passei um tempo desassistido, perdido. Aconteceram algumas coisas na minha vida e eu conheci o Pai Neto através de um amigo e vim ao terreiro buscar ajuda, buscar direcionamento, buscar as respostas de algumas situações que estavam acontecendo na minha vida, achando eu que a solução era chegar aqui e resolver de imediato. Há mais de 2 anos eu frequento esse terreiro, né? Desde quando ele era lá em Itapuã. O que foi que eu encontrei no primeiro momento nessa casa, com os meus pais, com os meus irmãos, foi acolhimento. A maneira como eu fui recebido, a maneira como nós somos tratados, a compreensão e o direcionamento. Né? Direcionamento como ser humano, direcionamento religioso, o direcionamento de como proceder. Entendendo que nem todas as respostas iremos encontrar porque está dentro de nós, porque está com os nossos guias, porque está com as nossas entidades. Assim aprimorei muito a minha fé, entendendo que nem tudo eu vou estar encontrando com uma entidade. Se eu mentalizar, se eu ajoelhar, se eu pedir às minhas entidades, mesmo não estando presente, eu encontro as respostas, eu encontro o direcionamento, eu encontro o equilíbrio. Mas o melhor de tudo nessa casa é que eu me encontrei. Eu encontrei as respostas que eu queria, encontrei o tratamento que eu queria, e cada vez que eu venho aqui, que eu encontro os meus irmãos, que eu encontro os meus pais, que eu chego nessa casa, eu encontro acima de qualquer coisa acolhimento, compreensão, isso sem julgamento, isso sem discriminação, entendeu? Eu encontro assim um direcionamento muito bom e muito eficaz e eficiente para a minha vida. Meu nome é Eduardo, eu sou Tata Mutakuji, sou Tata Cambon do Inzol Matambelici de Ainzano, confirmado para o Enquice Matamba. A música, eu acho que vocês puderam observar um pouco aqui hoje, a música é um pilar muito importante dentro das religiões de resgate ancestral. É através da música que a gente envolva os nossos inquices, os nossos encantados, os nossos exus, caboclos, preto velhos. É através da música, das cantigas que a gente agradece, que a gente deposita as nossas alegrias, as nossas preces, as nossas lamentações. A música é uma base muito importante. Ensinamentos, eu acredito que seja sobre a caridade. Eu acredito que se você pegar 90% das cantigas de caboclo, de preto velho, fala sobre ajuda ao outro, ajuda ao próximo, e se doar ao máximo ao próximo para... E até um lema do nosso pai Tupinambá, né, que é doando-se ao outro, se dedicando ao outro, que a gente alcança a nossa própria cura. E é isso. Os instrumentos, os atabaques, né, os engomas, que é como a gente chama
na nossa nação Congo-Angola, é mais um pilar. Diria que seria o instrumento mais importante dentro da religião, que é através dele que a gente chama os nossos inquices, os nossos encantados em terra. Ele tem um papel muito importante de fazer essa ligação entre o Orum e o Aie, né? O céu e a terra. Então é através dele que podemos louvar juntamente com as cantigas e trazer os nossos tão amados inquices em terra. Umbanda, na minha concepção, é amor. Nós não temos como fazer nenhuma ação espiritual voltada para o outro se não for com nossa total verdade e nossa total entrega. Nosso amor próprio é amor ao outro, né? Não seguimos Bíblia, mas seguimos práticas que acolhem pessoas e que a afetividade aflora dentro da nossa comunidade. Legal saber. Eu nunca pensei o que é Umbanda pra mim. Porque assim, eu tenho um envolvimento com a Umbanda completamente diferente de Neto. Ele já passou os processos dele na vivência com Umbanda e eu não tive. O que eu compreendi e conheci de Umbanda foi justamente por conta dele. Porque até então eu tinha Umbanda como um olhar negativo, uma péssima concepção por não compreender. Então eu fico assim, né? Essa pergunta, por exemplo, mas eu acredito que sim, esteja conectado com a caridade, porque é o ato de você estar à disposição de pessoas que vêm para um processo de um atendimento, uma sessão e saem dali puras, fortificadas, fortalecidas e preparadas para encarar a vida numa grande maioria das vezes, né? As dificuldades da vida. A caridade, porque é através da caridade que a gente, não sei se, ou caridade ou alegria, porque na verdade é alegria, porque é muito gratificante a gente, depois de uma sessão dessa, a gente vê o tanto de pessoas que veio nos visitar, alguns procurando, cada um com seu motivo, né? E a gente não pode julgar, mas que saem felizes, saem curados daqui. Isso é muito gratificante. Então seria alegria. É difícil definir isso ainda. No balanço do mar que eu vou embora. Adeus, camarada, adeus. Adeus que eu já vou embora. Foi no balanço do mar que eu vim. É no balanço do mar que eu vou embora. Quem parte leva a saudade. Quem fica solo sai chora. Adeus, camarada. Lembro de Exu que matou um pássaro ontem com a pedra que ele só jogou hoje. A viagem não precisa fazer sentido só no final, não é verdade? Vai bem, viu? Vai bem.